Eu falei dos santos, ela é dos anjos, mas os anjos também são dos santos. Mas o nome dela é Tatiane dos Anjos. Bom, vou chamar aqui também ele que é cantor, compositor, um dos fundadores da Rede Camp, deve ter assim que pronuncia mesmo, né? Que tem 2 N aqui. Coordenador do setor de desenvolvimento econômico da Associação Santa Luzia, conhecido como Baby. Carlos Eduardo Barrosa. E aí, Baby, mais uma vez. Daquela vez você praticamente foi a banda toda, né? Segurou para todo mundo aqui com seu instrumento. Bom, esse camarada que vem aqui é um jovem talentoso que tem futuro. Se ele continuar nessa carreira, ele será um grande cantor. Ele canta aqui em Salvador, na Bahia, canta na Bahia inteira, canta pelo Brasil, canta pelo mundo. Ele tem só 27 anos de carreira, só. Está começando. Uma discografia com 7 trabalhos, né, repleta de sucesso, como, por exemplo, Alegria da Cidade, Me Abraça e Me Beija, Do Jeito que Seu Negro Gosta, só para citar alguns. Sabe quem é? Então vamos chamar logo ele, né? Lá do Matum! Ó! Maravilha, legal. É. Bom, tem outro músico também de talento. Esse aí também é. Tem futuro. Músico de talento inventivo. Certo? Quem é que não é inventivo na Bahia, né? Essa galera toda aqui está inventando coisa a cada dia. Bom, ele tem... É bem inventivo assim, e através da junção da sonoridade afro-brasileira, mistura influências de outras células musicais, ele criou o Black Samba. Caralho, né? Magali Lopes. É isso aí. Ó, a pessoa que eu chamar aqui não conhece muito bem esse lugar, mas a gente vai falar um pouco desse lugar para ela. Ela é cantora, ela mora bem distante daqui, nasceu e se criou muito longe daqui. Cantora, compositora, produtora, atriz, empresária brasileira, conhecida também por interpretar a canção chamada Dandalunda. Ela não conhece nada disso aqui. Margareth Menezes! Não conhece nada, né, Mário? Tá fora da praia dela. Bom, quem vem aí para formar mais esse batalhão aqui cultural e artístico, ela é referência nacional na luta histórica do movimento negro, ex-secretária de Educação, vereadora combativa da cidade de Salvador, durante 10 anos e atual chefe de gabinete da SESP, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana. Bom, então, com esse tema aí, né, de juventude negra e cultura, acho que a Magali vai ter um compromisso logo mais cedo e vai ser o primeiro a falar, não é isso, Magali? Então, vamos jogando aqui, né, de acordo com a maré. Então, a palavra é sua, certo? Te dá o microfone. Boa tarde a todos. Então, falando das nossas dificuldades, eu acho que eu vou falar um pouco de mim, né? Dentro da cena, da música, de onde o bairro onde eu vim. Eu sou do bairro de Brotas, nasci e criado no bairro de Brotas.
Eu sou o filho de número 11, são 12. Eu sou o número 11 e depois tem um caçula, do mesmo pai, da mesma mãe, todos vivos, graças a Deus. Então a gente encarou uma grande dificuldade, né? Do preconceito, do racismo, de todas as outras coisas. Então, dentro da música, foi a música que eu achei o caminho para guiar minha vida e criar meus filhos. Tive dificuldades de entrar na cena da música, mas a persistência foi forte, eu fui forte para conseguir meus objetivos. E hoje a música, ela é tudo para mim, né? Eu sobrevivo da minha música, eu sustento minha família com minha música, passei a minha música para meus filhos também, e a música eu pude ter tudo na música. A música me levou também para conhecer outros países. Eu que já ensinei nas oficinas do Araqueto, em Biripiri, 2004, trabalhando com crianças. Então, esse trabalho no Araqueto também, ele representou muito na minha vida, né? Porque o contato com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. E hoje estou aqui com a minha música, com a minha verdade, com toda a dificuldade do mundo, mas a gente é feliz. E a mensagem, a gente sempre deixa uma mensagem, né? A mensagem para os jovens que têm dificuldades. Então, hoje a gente tem escola, hoje a gente tem a internet, né? A globalização hoje. Então, hoje, para a juventude, para vocês, os jovens, é um pouco mais fácil. Antigamente era mais complicado, hoje já se torna mais. Então, a gente tem que querer de verdade vencer, né? Magali, deixa eu aproveitar o querer que você falou para te fazer uma pergunta. Quando você tinha idade assim, por exemplo, como é seu nome? Gabriela. Quantos anos? 12. Quando você tinha assim, 12 anos, você queria ser o quê, assim? O que é que você almejava na sua vida? E eu já gostava de música, inclusive os 12 anos de idade, foi quando minha mãe, que era dona de casa e fazia bolos e salgados de encomenda, ela fez um bolo em forma de tambor, e aí que a vontade aumentou, era um bolo em forma de tambor, e aí foi minha percepção. Eu sempre quis, na verdade eu queria ser médico, sempre estudava para ser médico e tal, mas depois a música, ela ficou muito forte, foi muito presente na minha vida, também pelo bairro onde eu moro, que é Novo Já, onde os trios elétricos passavam o som ali, né, na concentração de Novo Já, e eu vendo o trio elétrico, então aquilo todo, aquela música sempre esteve presente na minha vida. E o que é que você fez, a partir dessa idade aí, e daí pra frente, para você se tornar o músico, o compositor, essa figura bacana que você é hoje, que passa uma mensagem não só no som, mas também através das suas letras? Então, eu acreditei muito, porque eu sempre ouvi pai, eu ouvi minha mãe, os conselhos, os caminhos corretos, né? E para chegar onde eu estou. Então, hoje, se meus pais estivessem vivos, mas eles viram o meu sucesso, hoje não tenho mais minha mãe, tem 3 meses que ela faleceu agora, e para mim, eu sou um vencedor, porque eu sempre quis ser o que eu sou. Então, hoje eu estou aqui, represento a música aqui na Bahia, junto com o Lázaro, junto com Margarete, e foi muito importante para mim essa disciplina de família. Então, a família é a base de tudo, foi isso que eu aprendi com minha mãe e com meu pai. A gente passa a palavra para mais alguém? Já? Pode ser, né? Pode ser? A gente caminhando, depois todo mundo está aqui ainda, a gente pode bater mais fácil. Acho que eu vou sortear aqui para saber quem é o próximo. Não, o próximo é dele. Eu sorteei aqui, vai ser o próximo. Pois é, então vamos. Bem, é o seguinte, o que é que eu vou começar a dizer? Né? Vou falar um pouco sobre mim, né? Como o Magali falou. Eu sou desse lugar, nasci aqui, né? E minha vida toda foi construída aqui, né? Está sendo construída aqui. Então eu sou muito orgânico desse lugar, né? Eu vi o meu pai, com 7 anos de idade, uma cena que eu não consigo esquecer, eu vi meu pai ficar na lama, o primeiro pau para fazer a minha casa em cima das palafitas, né? Então é uma cena que eu não consigo esquecer.
E daí, eu cresci com uma coisa muito forte em mim, que era a música também, né? A música sempre esteve presente na minha vida. E, com o tempo, eu fui conhecendo as pessoas aqui e conhecendo um pouco a questão do movimento social, né? Como muitas pessoas que hoje fazem esse movimento aqui nesse território, um movimento diferenciado do resto da cidade, é bom que se diga isso, a minha porta de entrada para esse movimento foi a arte, a cultura, né? Na década de 80, a gente, né, inclusive Jamila, Raimundo, Lourdinha, uma galera começou a entrar nessa coisa da cultura, né? E foi a primeira bandeira social que esse movimento, que hoje luta por várias coisas, a primeira bandeira que a gente começou a levantar. Então, eu costumo dizer que tem essas duas cachaças, né, na minha vida, a música e o movimento social. Sou muito orgânico dessas duas coisas. Primeiro que a música é simplesmente preguiçoso para estudar. Eu nunca consegui estudar música, né? Eu aprendi a tocar violão sozinho, a compor as coisas também muito só. Tenho algumas parcerias na música, mas eu sempre componho sozinho, né? E aí, só queria falar um pouquinho sobre esse só para falar, para começar, ou já pode falar? Você pode falar alguma coisa aí que já traga ele um pouco desse tema, né? Que é, né, se desenvolver, por exemplo. É importante a gente ouvir você porque você é daqui, né? E você continua aqui, e você se desenvolve e cresce aqui. Então são poucas as pessoas que conseguem isso, né? Que é uma vitória da vida. Então, assim, na década de 90, os movimentos sociais, as associações, os grupos, as organizações começaram a fazer, já faziam um trabalho, né? Principalmente nos bairros do Uruguai, Massaranduba e Jardim Cruzeiro, que são os bairros mais empobrecidos da Península de Itapajipe. E nessa época, apareceu aqui no território o pessoal do PNUD fazendo uma discussão sobre articulação em rede, né? Sobre o território, foi levantado um diagnóstico, e a partir desse momento, as associações que faziam seus trabalhos, cada um no seu local, né, começou a se reunir e a discutir uma forma mais agregada para atuar, né? E daí surgiu a RedeCamp, né, que é uma rede social que agrega hoje em torno de 42 instituições sociais desse território, e começou a discutir o desenvolvimento local, né? Então, hoje, a gente tem uma coisa assim, a gente teve muitas vitórias, esse movimento social teve muitas vitórias desse tempo, né? Desses 13 anos, quase 13 anos da RedeCamp e desse movimento. Mas uma das coisas que eu acho que é mais, que eu posso dizer que é uma vitória, a maior vitória nossa, é que seja qual for o cenário político dessa cidade, seja qual for o gestor que assuma essa cidade, de que partido seja, a gente vai estar todas as segundas-feiras se reunindo e discutindo o desenvolvimento local desse território. Essa, para mim, é a grande vitória desse movimento, né? É um movimento que não se vendeu, é um movimento que tem autonomia para discutir as suas questões, né? Para fazer esse enfrentamento que a gente acha importante para esse território. Baby, qual a diferença, assim, o que é que você percebeu de mudança a partir do momento que vocês se organizaram, né, com o movimento aqui, no sentido dos olhos da cidade, dos governantes e dos artistas, de um modo geral, e dos movimentos culturais com relação a esse lugar? Ou seja, passou a vir mais coisa para cá, o olhar, né, para esse lugar, a partir do movimento? Sim. A gente percebe, né, que os horários da cidade
eles passaram a ter um interesse maior pelo território. Assim, a gente tem uma intenção dentro do Estado, a nível de diálogo, seja ele qual for, né? Esse diálogo não só de esquerda, mas de direita, seja ele qual for o cenário que dentro do que eu coloquei, a gente tem essa intenção. Assim, tudo que vem para cá, a gente é a referência para ter o diálogo. O Estado não entra aqui da maneira que ele quer. Ele vem e procura a gente é procurado para discutir, porque nós temos um plano que nós construímos de desenvolvimento local desse território. Maravilha. É uma conquista. Maravilha. Então é o seguinte, aquele poema que eu disse no início, que fala que cada vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar, se encaixa nesse movimento daqui da comunidade que se organiza e é um passo para tirar essa comunidade aqui do lugar que às vezes está e colocar no lugar melhor. Não é isso? Então, maravilha. Eu vou passar a palavra então para a Olívia, porque ele trouxe uma questão aí que é social também, que é muito legal, né, Olívia? Eu acho que você pode falar de educação e de sociedade aí de um jeito, com um conhecimento de causa de muitos anos, né? Essa área. Bom, eu saúdo aqui mais esse encontro, saúdo a toda a comunidade daqui de Itapajipe, em especial a Associação Santa Luzia, esse time, né, que é tão unido, e eu acho que a essência dos resultados positivos aqui acontecem principalmente, Jackson, por conta dessa consciência política que está consolidada aqui no bairro, né, aqui na região. Acho que a poesia que o menino recitou aqui, de abertura, diz tudo. E só de ele fazer uma poesia como essa, já revela o grau de diferenciação política, porque quando se fala em política, só se pensa em política partidária, o cara que é candidato, mas não é isso não. Política é a atitude que a gente toma diante da vida, é a atitude coletiva. E o que não falta aqui embaixo é atitude. Então, eu acho muito bonito essa forma da juventude se organizar. Eu também já fui jovem, já fui adolescente, já fiz movimentos sociais. Eu estou há 25 anos atuando em movimento social. E eu fico muito feliz hoje, assim, depois da experiência que eu tenho, por exemplo, eu poder voltar no meu bairro, de cabeça erguida, e ajudar a organizar o movimento social do meu bairro, que é o Alto do Candira. Quero aqui de público logo fazer o convite a Margareta, Magari, Alazo, né, que são artistas negros que têm um compromisso real com a comunidade, que respeitam a comunidade, porque a gente tem que buscar o desenvolvimento individual e coletivo. E saber muito bem de onde a gente vem e para onde a gente vai voltar. Ou como a gente pode voltar várias vezes. É muito ruim quando a gente tem uma ascensão e dá um corte na nossa história. E quer esquecer o lugar que a gente morou, o lugar que a gente nasceu, o lugar que a gente viveu. E esse tipo de atitude, sim, que é vergonhosa. E não o bairro que a gente mora, pelas dificuldades que o bairro tem, a gente tem que se unir exatamente para fazer com que o bairro fique melhor. Não é esconder onde mora, ter vergonha de onde mora. Eu já vi isso muita vontade, porque quando era pequena, né, que estudava, ia para a escola, muitas vezes a gente ficava nesse negócio, porque o bairro da gente tinha lama, tinha buraco, né, a casa era muito pobre, então ficava esse negócio, ninguém queria dizer onde é que morava. Né? E hoje a gente conseguiu construir uma consciência política para ir se afirmando e chegar até aqui, dizendo, olha, eu tenho orgulho, onde eu vou, eu digo, nasci numa favela, né? Eu morei anos no Alto do Canjira, um lugar que sempre esteve nas páginas policiais, e a nossa luta é para tirar os nossos bairros populares das páginas policiais e dar caminho à juventude. O tema hoje aqui é juventude negra e produção cultural, e o trabalho cultural, e a gente está vendo que tem muita gente fazendo coisas aqui. E eu queria até aproveitar para fazer uma coisa que eu acho que cada um tem que se virar no lugar onde estiver. Agora a gente tem que buscar fazer a diferença na vida da gente. Se eu ficar só me queixando que minha mãe é uma lavadeira, desempregada, que eu morei na favela, que eu morava num quarto que era uma tábua, né, e 4 latas de tinta coral que eu tinha de cama.
Então, se eu fosse ficar só olhando isso, talvez eu não estivesse aqui hoje compartilhando uma experiência com vocês, né? Tivesse ultrapassado as barreiras. Então, eu fico olhando assim, a gente precisa dar referências positivas e mostrar para a juventude que a juventude pode mais, a nossa juventude negra pode mais, pode tentar coisas. Antes de vir para aqui, eu estava olhando o Correio Nagô. O Correio Nagô é um jornal, alguém já viu o Correio Nagô aqui? Alguém conhece? É um jornal, tá certo? Hoje todo mundo está nas redes sociais, e tem um jornal organizado por uma juventude negra. A turma se uniu, meninos que gostavam de comunicação, jovens que estavam estudando comunicação, outros que não estavam, mas eram curiosos, queriam escrever sobre suas próprias coisas, e criaram um Correio Nagô. Hoje eles conseguiram financiamento, e então o jornal eu recebo toda semana no meu e-mail, e procuro ler para saber o que a juventude está fazendo. Então você tem grupos de jovens de quilombos, nesse domingo mesmo eu estava lá em Lençóis, e tinha lá um grupo de jovens de Tanquinho, que é um lugar que é bem pesado assim, de falta de estrutura, mas a juventude se organizou, está denunciando os problemas que tem lá, é a juventude rural que está organizada, está fazendo as coisas acontecerem, juventude quilombola, tem rede de juventude quilombola, toda a juventude negra procurando, né, reagir. Eu queria, inclusive, até convidar vocês, que eu combinei com o pessoal do assentamento Terra Vista, que é um assentamento que deu super certo, é um oásis, na verdade, lá em Arataca. E quando eu estive lá, que eu vi aquelas 50 famílias assentadas naquela floresta com riacho, com uma super escola que eles organizaram. Eu falei, tem uma comunidade que é super organizada, lá em Salvador, o pessoal da Luísa Marim, e eu quero organizar um passeio da Luísa Marim para Arataca, a gente passar o final de semana lá, na floresta. Aí eles ficaram enlouquecidos, já estão querendo conhecer o pessoal da Luísa Marim. Eles também têm as coisas digitais que eles fazem lá. Eu acho que vai dar super certo a união das comunidades. Então, eu quero finalizar dizendo que aqui ninguém tem um dinheiro que aqueles dois meninos tiveram para criar o Facebook. Aqueles três meninos se juntaram na Universidade de Harvard para criar o Facebook e hoje ganharem bilhões e bilhões no mundo inteiro. Mas vocês têm que saber, eu estou vendo todo mundo aí na maquininha, tá certo? A gente não pode ser só o usuário da maquininha. A gente também tem que começar a inventar nossas próprias coisas e fazer as nossas coisas acontecerem. Eu acho que tem gênios que podem sair daqui. Hoje que Magari está aí nas páginas, aí as pessoas falam de Magari, parece que foi o mercado que inventou Magari. Quando eu vi um show belíssimo que ele fez, 5 mil pessoas lá no Parque da Cidade, aí eu falei, gente, o cara está falando aí há 11 anos, cantando, persistindo, fazendo música alternativa para um público alternativo. E hoje ele conseguiu dar o boom, né? Mas até chegar aqui, o cara falou. A gente tem que ter muita persistência, porque a gente não nasce ganhando, a gente nasce zerado. É tudo contra nós. Mas é aquela história que o hip hop faz. É tudo nosso, mas se não for, a gente toma. Maravilha, amigo. Ele não foi feito pelo mercado, não, né? Ele é que fez o mercado dele, que ele é governado. Você vai ter que sair com compromisso, ministério. Então a gente quer ouvir você cantando aqui. Olha só, eu trouxe alguns CDs que vai distribuir. Oxi, tá caro. A gente vai de quê? Só o som de 10. Olha, eu quero agradecer todo mundo aqui, todos os presentes. Quero dizer, eu já me comprometi em fazer um workshop aqui de percussão, junto com a galera do Black Semba, para mostrar um pouquinho do ritmo da gente, que é a influência da Black Music com Semba de Angola. Então eu vou trazer aqui, combinar com o Ramon, viu, já, para vir fazer aqui. Já estou aqui, já estou morando aqui também. Vou colocar na banca, já corri nessa banca. Solta aí!
Vai cantando assim, como é que é? Eu ensino mais pra que você não vai descobrir. Como é que é, Cordão? Que legal! Como é que é? Cantando aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. Somente com um compromisso, o pessoal da gente vai deixar vocês aqui. E eu vou já comprometer aqui, já estou aqui e aí eu queria fazer um workshop de percussão com o Magalha aqui. Vai ser o início. E aí eu vou ter para todo mundo. Aí eu vou pegar aqui os vocês aqui, vou pegar aqui, aí eu vou ver. Vou levar ele pra cá. Grande Magalha, vamos botar na Magalha, maravilha. Tá vendo? Vou pedir então para a Tatiane dos Anjos, e foi pedir que a licença aí, fui eu mesmo. Tatiane, você vai falar agora um pouquinho da sua experiência. Tudo bem, galerinha? Tudo bem com vocês? Antes de iniciar minha fala, eu gostaria aqui de saudar a presença da Fábrica Cultural dessa juventude aí engajada. Saudar aqui a participação dos alunos do Colégio Estadual Polivalente. Assim, nascida e criada em Mineral, né, município do estado da Bahia, vim morar aqui em Salvador em 2004, e a partir daqui eu já fui conhecendo o movimento social, né, fui participando de várias atividades na comunidade, conheci o Grupo, que é o Grupo de União e Consciência Negra, localizado aqui na Baixa do Petróleo, e a partir daí eu conheci a Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia. Na verdade, minha história de vida inicia-se com um movimento social, que é uma coisa que eu gosto bastante e levo para a minha vida inteira. E a partir da Associação de Moradores do Conjunto Santa
dia, a gente decidiu reunir jovens da comunidade para discutir políticas públicas, né? Discutir a questão da moradia, saúde, lazer, cultura. E a partir desses grupos, a gente decidiu se criar uma rede, né? Que foi a Retrotai, que é a Rede de Protagonistas em Ações de Itapajipe, na qual estou como secretária da rede. Atualmente, a rede ela vai fazer 10 anos, agora, ano que vem, no dia 9 de agosto. E assim, falar do Retrotai é falar da minha história de vida. Porque a partir da rede, eu pude ser a pessoa que eu sou hoje, comunicativa, né? A partir da rede, me deu a oportunidade de entrar na universidade, onde estou cursando o 2º semestre de serviço social. E a partir da rede, a gente discute políticas públicas para a juventude, para a cultura negra, tanto aqui na Península de Itapajipe, quanto em outros estados. E assim, a rede, ela se reúne todas as quintas, a partir das 18h30, e a Rede Retrotai, ela está sendo uma referência, não só para mim também, mas para essa juventude, né, daqui da comunidade de Itapajipe, onde vários jovens se reúnem, a gente monitora políticas públicas, né, a gente decidiu monitorar a educação, onde atualmente estamos instalados aqui no Colégio Estadual Bolivarino San Diego, onde estamos tendo o apoio da Secretaria de Educação. E assim, no colégio, a gente monitora a questão do creche estudantil, colegiado escolar, a questão da infraestrutura da escola, de que forma esse recurso está sendo monitorado e destinado para a questão da reforma. E nós também temos uma articulação política nacional chamada MJPOP, que é o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas, onde vários estados, né, vários jovens se reúnem para monitorar várias políticas. E assim, nós temos também um apoio da Ação Mundial, que é uma ONG não governamental, que dá subsídio para esses jovens estar viajando, né, trocando experiências, fazendo intercâmbios culturais. E a Rede Retrotai, ela atualmente está residente aqui no Espaço Cultural Lagarto. E nós também temos o apoio da Secretaria de Cultura, onde temos 2 integrantes da rede que participam do Conselho Estadual de Qualificação em Cultura, no caso do Estado da Bahia, na qual é eu e nosso colega Carlos, que está na iluminação. Tatiane, então, você falou que tem um espaço na escola, nos seus encontros, e tem aqui também nesse lugar, não é isso? Por exemplo, quem está aqui e quer participar desse encontro, como é que acontece? Sintam-se todos e todas convidados para fazer parte dessa rede, porque a rede é aberta, a gente tem um público-alvo todas as quintas a partir das 14 horas, a gente divide. Aqui. Isso, a gente divide a questão da idade, da faixa etária de idade. Então, nesse quinta-feira, a partir de que hora? Quinta-feira, a partir das 14, tem um público de 12 idade? anos, 12 anos. 13, 14. Pode vir para cá. Isso, a partir das 17, tem aquele público mais de 17 anos, 18. E à noite tem a galera da minha idade, de 5 anos. Mais jovem. 30. E como é que acontece, eu fiquei querendo saber como é que acontece o monitoramento que você falou dos estudos. Em relação ao monitoramento, existe uma metodologia, na qual eu falei, que é o MJPOP, e a partir dessa metodologia, a rede adapta ela com os jovens, e aí a gente tem todo um plano de ação, todo um procedimento de acompanhamento nacional, e aí a gente escolhe a política pública e monitora. E aí a gente tem que prestar conta também. Maravilha. Bom, tem mais Lázaro e Margarete para falarem, e aí quem quiser fazer alguma pergunta, já começa a pensar aí que a gente pode interagir com eles e a conversa tentar um pouco mais. Para o IPA, para ver quem fala? Aí, ó. Ela fala desde Lázaro para lá e Lázaro com esse gesto de cachoalho, pede para ela falar. É isso aí, Lázaro. Olá, Recife. Boa tarde a todos.
da menina bonita daqui da península, daqui da Massaranduba, da Lagado, coisa muito bonita. Eu me esqueço muito bem todas as vezes que eu venho aqui, desse trabalho, né? Trabalho de resistência, né? Um trabalho de protagonismo mesmo, que acontece aqui nos Alagados, né? E minha história, né? Um pouquinho, eu já vi aqui, eu até falei um pouco. A minha família, ela tem origem em Ilha de Maré, né? A parte de minha mãe e a parte do meu pai tem origem ali próximo a Feira de Santana, num lugar chamava assim Fernando de Cheiro, né? Hoje chama Antônio Cardoso. E a minha família chegou aqui de barco, né? Que meus pais e meus avós eram pescadores, que trabalhavam fazendo tabeiro, e era de Ilha de Maré, e iam trazer a mercadoria de Ilha de Maré para cá, porque a Ribeira era um lugar onde trazia, tudo entrava aqui no Porto Tanheiros aqui, né? E meu tio, até hoje ele fala que ele entrava por aqui, por esses lugares todos aqui, a gente via, ele vinha de tabeiro por aqui tudo, aqui não tinha nada. Então, na verdade, foi se transformando, né? O lugar foi transformando. Minha mãe, meu pai, a primeira casa que nós tivemos foi uma casa nos Alagados, em cima da ponte. Eu caí da ponte, vi minha mãe cair da ponte, quando veio vinha com a compra da feira da chácara de meninos, aí caiu na ponte, aí todo mundo vai nessa. Era uma coisa que se divertia, Era não tinha muito sofrimento não. Gostava assim, de a gente fazer catraia, era muito bom tudo isso naquela época. Isso não extraía o sofrimento, a gente na verdade sublimava aquilo e mariscava na ribeira muito, mariscava. Então isso era uma coisa saudável para a vida da gente. A gente pegava aquilo ali e vencia como uma coisa de tirar o melhor proveito de tudo da vida, né? Mesmo com aquela possibilidade de sofrimento, mas a gente tirava o melhor proveito das coisas para a gente viver melhor. Porque quando uma coisa não está muito boa, a gente tem que procurar um lado bom. Onde é que está o que eu posso tirar de melhor daqui? Então, depois vim também num trabalho social no teatro, participei dos grupos jovens da Igreja da Boa Viagem, participei do Coral da Congregação Mariana, participei da EME, Legião Brasileira da Boa Vontade. A gente saía para fazer dados sobre fisiológicos nos lugares, ensinar as pessoas. Então, participei de todos os movimentos aqui. E depois a música e o teatro, né, foi me pegando, a coisa foi acontecendo de uma maneira também inusitada e natural. Desde pequena, lá na rua onde eu morava, tinha muita serenata. Então, eu gostava muito de ver aquelas serenatas e meu pai e minha mãe me deu um violão com 15 anos e as coisas foram acontecendo para mim dessa forma. E sempre tive essa cabeça muito aberta para comunicação, para música, para teatro, né? Então, isso faz bem. E hoje, assim, né? 25 anos de carreira, eu completei ano passado, com muitas coisas realizadas, muitas outras coisas a realizar. E feliz de estar aqui, feliz de ver esse movimento, feliz de ver assim, as pessoas iguais a mim, né? Se fortalecendo. Hoje, agora, com o projeto da Pastoral Cultural, que é um sonho, a gente já está conseguindo realizar coisas muito legais com essa juventude, né? É isso que eu sinto essa aproximação de como foi a coisa que construiu para mim, porque houve uma oportunidade, né? E, dentre tantas coisas, eu comecei também agora a escrever para a revista Rafa. Eu tenho uma coluna chamada Coluna Afropop, a revista Rafa, e todo mês eu tenho uma página lá que eu escrevo alguma coisa. E esse mês, agora, foi muito interessante, porque eu quero relatar isso, porque para mim foi assim uma descoberta muito, me fortaleceu mais ainda. Eu estava pesquisando para escrever sobre Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, esse herói vivo, esse símbolo de vencer as coisas por amor. Por amor é uma causa muito maior, muito mais justa, né? E um exemplo do mundo inteiro. É a figura mais forte que hoje eu acho que existe, assim, de referencial de uma luta positiva e real para o Nelson Mandela. E escrevendo sobre ele, e aí eu comecei a pensar assim, quem são os outras pessoas, outros seres também importantes, assim, pessoas que já fizeram coisas boas pela humanidade, de uma maneira geral. E aí veio Martin Luther King, mas depois eu falei assim, não, mas eu quero saber quem foram os inventores. O que o povo afrodescendente, né, afro-americano, afro-brasileiro, quem já se inventou? Quais foram as participações, colaborações das invenções? Eu descobri um livro chamado Inventores Negros e Inventoras Negras,
feito por um professor paulista. Ele escreveu esse livro a partir de uma matéria que ele viu, que saiu nos Estados Unidos em 1986, uma homenagem que a rede McDonald's fazia ao mês, né, ao mês que ele fez homenagem ao povo negro americano, onde ele dizia assim, ó, tinha uma foto assim grande, aí tinha um semáforo, uma geladeira, caneta, o que tinha mais? Máscara de gás, uma lâmpada, aí dizia assim, cada vez que você usar uma dessas coisas, você está prestando homenagem ao povo negro. Então a gente veio descobrir que o semáforo que inventou com o homem negro, a máscara de gás com o homem negro, a geladeira com o homem negro, o refrigerador para carro que inventou foi o homem negro, o filamento que deixa a luz acesa foi um cara que ele era consultor de Thomas Edison, era um homem negro. Hoje tem um computador na NASA, que é o computador mais potente que existe no mundo, foi criado por um nigeriano. Ele é um cara que tem um troféu e só os gênios que tem esse troféu. A máquina de fazer operação de olho, raio laser, que inventou por uma médica afro-americana, e muitas outras coisas. Então, isso bateu de maneira muito forte, porque a gente não fica sabendo referenciais. Então, quando a Olívia Santana diz, a gente pode inventar, então a gente pode inventar. O que faz a gente não saber essas coisas? É aquela condição do racismo, da discriminação. Então, isso para mim, assim, não que a gente duvide da nossa potencialidade, mas por que essas coisas são encobertas de nós, né? Então, a gente pode sim, a gente pode tudo, e a gente pode muito mais. Então, pega essa cabeça que tem de vocês, aproveita todas as referências, inventa a coisa, vai buscar, porque não existe limite na cor da pele. O limite está dentro da cabeça de cada um. Então, vamos à luta, vamos cada vez mais representar mais, criar mais e criar mecanismos para a gente transformar a nossa vida, porque quem transforma a nossa vida é a partir de nós mesmos. A gente fica achando que a dificuldade vem porque está lá, mas a gente vê a dificuldade porque a gente tem fé na vida e tem possibilidade. Somos seres humanos iguais a todos em qualquer lugar do mundo. Essa é a minha mensagem, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Alguém tem alguma pergunta já? Já tem alguma pergunta? Eu tenho. Então guarde para daqui a pouquinho. Você será a primeira. Essa força que você chegou aí, você será a primeira. A primeira pergunta é para você, se é aprovado. Minha filha, é daqui a pouco! É daqui a pouco, você não pode fazer a pergunta agora? Ó, vamos ouvir essa figura fantástica que é lá de Vamos Boa tarde, gente. Me sinto muito feliz de estar sendo convidado a participar desse movimento, desse encontro. Até porque, assim, tudo que foi colocado, tudo que foi falado por meus amigos, meus colegas, tem tudo a ver exatamente com o sonho que todos nós temos. A gente vive num país que é basicamente oriundo dos afrodescendentes, dos indígenas. Eu costumo dizer que a gente tem mania no nosso país de nos sentirmos só europeus e esquecemos que somos indígenas e que somos africanos. Então, assim, quando eu chego numa comunidade dessa, onde predomina exatamente a minha gente preta, eu fico muito feliz. E, sabe, para mim é uma grande honra em poder sair de casa para colaborar com isso. E fico feliz também em saber que tanto eu, quanto Margarete, quanto Olívia, quanto meu parceiro aqui, eu esqueci o nome, quanto o próprio Jackson, quanto o Margari, somos referências positivas para vocês. Então isso para mim é uma coisa assim, gratificante, porque a gente vem ralando tanto, dando tanta caminhada, sofrendo tanto, que chega algum momento da nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, estou cansado. Será que a gente conseguiu avançar? E quando a gente chega numa comunidade de garotos, de crianças, de meninos, que sabem que são o nosso futuro, sabe, enfrentando a vida com dignidade, com coragem, e eu parabenizo a todos vocês que dirigem, que estão por trás dessas instituições,
Porque a gente fica no cantinho só com a cabeça fervilhando, querendo mudança. A gente vai jogando a semente em cima da mesa e essa criançada toda vai pegando e vai transformando. Então isso é muito legal. Eu, por exemplo, eu sou um sonhador em entender que nós aqui na Bahia, por sermos 80% da população negra, por sermos 80% da população marginalizada, deixada de lado, sabe, deixada para escanteio. Ainda é um detalhe que quando você vai falar muito sobre esse assunto, ninguém gosta muito de falar não. Terá certeza que a gente está num país maravilhoso, que eu amo e que adoro, mas que tem alguns teminhas que não gostam de ser discutidos. E é a gente que tem que botar esses teminhas em cima da mesa para começar a discutir cada vez mais. É a questão racial, é a questão das drogas, sabe, é a questão da violência. Agora você vai dizer, sim, e aí? É por isso que a gente está falando até hoje. Então, eu acho assim, por exemplo, num bairro humilde como esse, que é ótimo que seja humilde, exatamente porque eu sinto essa falta, a gente aqui na Bahia se juntar em guetos, em periferias, em se tornar forte para o grande centro. Se a gente tivesse a consciência que a gente tem na nossa mão, uma coisa tão rica, dada pelo Criador, que esse talento de poder transformar tudo que a gente quiser. Imagine você, aqui a gente está falando que o tema é jovens negros e a produção cultural. Se você sair cutucando, você vai encontrar vários atores, vários cantores e cantoras, várias atrizes, vários dançarinos. Ou seja, não precisa a gente estar na escola acreditada com isso. Mas a nossa escola, que a gente traz desde raiz, aliás, tem um velho ditado que é que me deixa muito orgulhoso, essa coisa da herança cultural do jornal boca a boca, né? O jornal na rua. Eu sento de vez em quando com meu pai e minha mãe está com 83 anos e meu pai está com 92. Aí eu sento de vez em quando, eu fico cutucando a cabeça deles assim. E aí, me conta como era lá atrás. Aí vem uma história que vocês falam assim, que coisa gostosa eu poder sentar e ouvir isso. Isso me enche de orgulho de tal forma. E quando eu chego nos lugares, eu falo assim, e aí lá não sei o que, eu digo, rapaz, eu tenho uma grande referência. E a minha mãe, por incrível que pareça, é uma sabedoria de vida. Que eu não queria dar uma outra coisa que não fosse isso dela. Você encarar a vida com dignidade, sabe, com força, não tem medo a nada. A dificuldade está aqui, não tem problema não. Vire água, passe pelo outro lado, põe o seco, põe o muro, vá, dê a volta, aí você chega no seu objetivo. Então isso para mim é muito importante. Nenhum de nós, principalmente os negros, nenhum de nós, a vida foi fácil. Ninguém teve na mão, nem eu, nem Margarete, nem Margarete, ninguém teve na mão, todo mundo sofreu um pouco. Mas o que nos leva é acreditar que nós temos potencial, que nós somos dignos de dividir esse chão, que nós somos dignos de comer essa fatia do bolo. Então eu acho que é exatamente isso que a gente tem que passar para vocês. Desistir jamais, persistir sempre, sempre. Mesmo que a dificuldade esteja aí aparente, mesmo que amanhã ou depois, minha amiga Jeremia, chega aqui de nada. O negócio está pesando. Não tenho condições de dar assistência a vocês do jeito que eu gostaria. Está pegando nada quando a gente quer vir transforma. E eu sei muito bem que se vocês começarem a se dedicar, a exatamente a descobrir cada um de vocês o talento nato que vocês têm, não vai ter para ninguém. A gente às vezes fica pensando de, mas eu vou fazer, mas como é que não. Eu até discuti muito isso com meus amigos, porque assim, eu me vejo nesse exemplo que eu estou querendo passar para vocês. Meus amigos falavam assim, a gente tem que fazer uma música legal, porque quando pintar o produtor, eu nunca tive produtor batendo na minha porta. Se isso é um azar, uma sorte, eu nunca tive. Nunca tive nenhum bambambam saindo de lá, descendo da mesa assim, olá, Zulu, eu vim aqui porque eu adoro sua voz, eu adoro sua voz. Pelo contrário, eu tive que me tornar ou produtor, ou empresário, ou grande artista,
aproveitar demais o meu talento. Ainda mais que apareceu uma ferramenta na nossa mão, eles não sabem o quanto essa ferramenta nos libertou, chamada internet. Qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode se comunicar com o outro lado do mundo, sem precisar da apreciação de ninguém. Então tenha a certeza, do mesmo jeito que hoje, eu com 56 anos de idade e 32 anos de música, me sinto liberto, livre para voar e alçar meus voos assim, em grande estilo, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, mas dou voos assim maravilhosos. Sabe por quê? Porque eu sei na verdade que não vem na nossa mão, mas não vem mesmo. É a gente que tem que provocar a fazer o nosso próprio caminho. Está difícil? Vamos capinar do lado de lá. A gente cria um atalho, mas a gente chega no nosso objetivo. E a única mensagem que eu tenho para deixar para você é: continue, crie um objetivo lá, aquela luz lá embaixo no fundo do túnel, e vá buscar. Mas vá buscar com certeza que você vai encontrar o sonho sempre. E realizar esse sonho em grande estilo, com a fé, com a força, com a coragem e sempre, mesmo que a gente não queira, com a bênção dos deuses, dos orixás. Uma coisa é colher, outra coisa é plantar. Colheita é receber, plantio é dar. Não deixe que a pressa de colher atrapalhe o seu momento de plantar. Esse poema, televisão também é cultura, novela também é cultura. Era um garotão paquerando uma garota numa biblioteca, aí ele abriu um livro e leu isso. Eu fiquei tão ligado no poema que eu não sei o nome do autor. Mas o mais importante é a mensagem, porque está dentro do que lá está falando. A gente tem potencial e o importante é a gente plantar. E vocês estão na idade de plantar, sem se preocupar com a colheita, porque planta, colhe. Não é? Você tem uma pergunta para fazer. Eu tenho, mas se tiver um jovem aí, eu sei no meu lugar, viu? Se tiver um jovem queira até primeiro, boa tarde. E assim, parabenizar a turma que organizou a amostra. Só foi um pedido bacana. Só foi gente. Aí eu queria perguntar um negócio para vocês, se tem assim, eu sou do tipo que eu me empolgo. E se eu sou assim, quando tem uma situação que me incomoda, eu não consigo deixar de pensar nela. E ultimamente tem uma situação nas comunidades que vem me incomodando, que é os extermínios de jovens. E o abuso da polícia turbulenta nos bairros da gente. Eu já percebi que a maioria da gente tem medo da polícia, certo? Mas a gente não pode deixar nossos jovens morrerem. Aí eu estava pensando assim, ultimamente eu estou pensando que a gente tem que fazer uma coisa que seja eficaz, mas que as pessoas respeitem os jovens da comunidade. Aí eu queria saber de vocês, assim, com essa exemplo de vida que cada um de vocês tiver, que passo eu posso dar. Eu não posso enfrentar a polícia, mas eu posso fazer coisas e reagir e fazer uma coisa não fazer uma coisa que a maioria da gente está fazendo, que é o seguinte: achar que nossos filhos que terminam ali, só terminam ali, eu digo que tá, morreu mais um e não chega na minha porta. Só que cada dia está chegando na porta da gente e ninguém está fazendo nada. E a gente está meu nome é Maria, você arrasou com a sua pergunta. Você trouxe aqui uma colocação e uma pergunta que é fundamental. Olívia já se mexeu ali, falou: quero falar uma coisa, então a primeira palavra é seu Olívia. Porque assim é muito legal você estar trazendo para cá. Porque tem uma situação que é essa que você trouxe, que tem que se resolver. Não pode deixar isso desenvolver mais do jeito que está sendo. E nós precisamos tomar alguma atitude com isso.
Então eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que aqui cada um pode trazer uma maneira como vê de solucionar isso. Bom, essa pergunta ela sempre aparece nos debates sobre juventude, especialmente sobre a juventude negra. Eu acho que tem dois movimentos que nós temos que fazer. É o movimento de enfrentar a violência, exigindo políticas públicas, exigindo a escola, a refundação da escola pública que precisa acontecer. Nós precisamos de uma escola pública de qualidade, que efetivamente forme a inteligência da nossa juventude, recepcione essa juventude e dê caminho a ela. Acho que não dá, nós estamos aqui com o Edmundo, que é do movimento, nós somos do movimento contra a redução da maioridade penal. Nós não achamos que o problema da violência vai se resolver botando os meninos mais cedo nas cadeias. Eu estive na semana passada no presídio de Feira de Santana e essa imagem que eu estou vendo aqui, de uma plateia de jovens felizes, participando, curtindo esse debate sobre juventude e cultura, eu também vi lá. Só que era diferente. Eram jovens encarcerados. Jovens que estavam cumprindo pena. 48%, gente, da turma que está nos cárceres hoje no Brasil são jovens. Nós podemos ficar discutindo quantos jovens nós ainda vamos colocar nas cadeias. Ou a gente vai fazer um movimento popular, vigoroso, e o movimento não pode ser um movimento que seja pautado apenas pelo que a Rede Globo acha que deve ser o principal tema da manifestação. Não pode ser isso. Nós temos que ter a agenda própria do movimento social. Porque fica um negócio bom na temática. A luta é contra a corrupção. Nós temos que fazer a luta contra a corrupção, mas nós temos que levantar bem alto a bandeira da educação pública de qualidade. Essa tem que ser a principal bandeira de vanguarda das manifestações de rua. Nós precisamos ter uma atitude interna de família e de jovem. Ninguém vai proteger a sua vida se você não proteger. A maioria, eu conversei com o diretor do presídio, ele disse, Lívia, a maioria dos meninos que estão aqui são meninos que a gente pega no show que acontecem por aí, atravessando drogas. Está vendendo droga. As meninas mulas, aí começa a namorar com o menino está envolvido com tráfico e dá a droga para que ela possa guardar ou ela possa passar. A polícia pega e aí a menina de 18, 19 anos, daqui a pouco está lá encarcerada. Tem dinheiro, porque a justiça nesse país é quem tem dinheiro para bancar advogado. Quem tem dinheiro para bancar, e não é uma coisa barata, é caro pra caramba, não fica na cadeia. Quem fica na cadeia é pobre e preto. São esses que ficam nas cadeias. E a gente não pode ficar dando mole. Ficar dando mole, nós não podemos dar sorte a lavar. Eu saí indignada, eu fui para lá para fazer a entrega e nós fizemos, porque a gente tem um trabalho na FETRE de qualificação profissional. Os meninos fizeram os cursos de qualificação profissional, foram lá, tudo bonitinho. Você olha e você não consegue ver o que é isso, o que essas pessoas estão tão marginalizadas, são as pessoas consideradas perigosas, ameaças à sociedade, e estão todas atrás das grades. E são meninos que poderiam ser meus filhos, minhas filhas. Eu era uma menina e eu vi a minha filha nela. Eu passei a noite toda pensando naquela cena que eu vi no presídio na semana passada de Feira de Santana. Então eu quero dizer para vocês que a gente vai fazer, Ludinha, tem que continuar fazendo o que a gente sempre faz. A gente tem que lançar a voz, a gente tem que gritar, a gente tem que buscar a transformação desse Estado. Agora, nós também, as meninas e os meninos que estão aqui, porque a juventude do bairro tem inteligência, tem capacidade de fazer coisas maravilhosas, como vocês estão fazendo aqui agora. Agora, nós também temos uma galera que está levada, que está fazendo a cultura, tá certo? Ao contrário, tá certo? Quer fazer aqueles pagodes de apologia à violência, de apologia à discriminação à mulher, de desqualificação das meninas. São meninos de periferia que estão cantando esses negócios, que estão autorizando banda a pegar meninas e estuprar. As meninas que foram estupradas no ônibus
podemos achar que isso é cultura, que isso é arte. Nós temos que ter liberdade para a arte. Todo mundo tem o direito de criar. Agora ninguém tem o direito de pegar a arte como instrumento para discriminar, para segregar, para proclamar, fazer apologia à violência. Isso não dá para ser. Então, o papo de juventude precisa ser mais papo-cabeça, porque essa história de botar final de igualdade entre ser pobre, ser violento, ser marginal, não! Sempre fui pobre, vivi na pobreza, miséria, conheço muito bem. Então, não venha cá me dizer que ser pobre é igual a ser violento. Não é! Não é! Nossas famílias são decentes, a maioria das famílias dos bairros são decentes. A gente que trabalha, que rala pra caramba, mãe e pai, para poder comprar o caderno, comprar a casa, para dormir na escola. Então não venha, velho, entrar, pegar atalho, querer pegar caminho errado, tá certo? E depois dizer, pô, você botar aqui, faça também com você. Tente fazer seu caminho. Se eu não tivesse feito o meu caminho, eu estava morta hoje, talvez. Porque eu me lembro que eu fui no enterro, enterrar uma senhora, e cheguei lá, tinha 4 do Alto do Canjira, sendo enterrado, que a polícia matou. Porque preto, meu filho, a polícia não pergunta quem é seu pai e sua mãe, não, mata primeiro. Mata primeiro. É diferente o tratamento que é dado para os filhos da barra, do caminho das árvores. Eles são usuários. Os meninos negros serão sempre traficantes. Não importa se é ou se não é. É a cor da pele que vai ditar, é o racismo que vai dizer onde você vai ser colocado. E a gente tem que estar muito ligado para isso. Você não pode achar que vai ter o mesmo tratamento que um menino lá, um baixinho, classe média alta, que tem a cor da pele como um passaporte para privilégio, não é a mesma coisa do menino que é negro do bairro do Uruguai. Não é verdade. Tá certo? Então, a negrada tem que ousar, tem que dizer, eu estou nessa, mas eu não preciso ficar nessa. Eu posso ir mais longe. Eu quero finalizar minha fala dizendo para vocês uma coisa que eu ouvi da Prêmio Nobel, da Paz, que teve até a semana passada, e a gente saiu com ela caminhando, e quando ela estava diante do jovem, ela disse o seguinte: sonhe alto, sonhe muito alto. Quando você sonhar, mire a lua. Porque se você errar o sonho, se você errar o tiro, você acerta as estrelas. É isso que aqui a presença de Edmundo Crozer, que é presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Você quer fazer uma pergunta? Aquele menino. Boa tarde. Eu queria fazer primeiro agradecer por vocês terem vindo aqui no espaço cultural e nesse golpe. Eu queria perguntar para você também, o que você pensa em fazer para não abaixar a finalidade final? Olha só a pergunta do meu caso. O que a gente pode fazer nessa nova sociedade penal? Eu fico muito envergonhada no Brasil quando a gente ouve e vê esse tipo de pensamento, esse tipo de proposta, ao invés de propor uma melhora na condição da educação, na condição dos jovens, né? Principalmente jovens de periferia, porque não é isso que vai resolver. O que vai resolver, primeiro, essa postura essas palavras que a Olivia Santana falou, que são muito profundas, muito reais. A gente tem que encarar a realidade. O país da gente é um país assim que, infelizmente, a gente precisa também encarar esse lado, né? Dessa crueldade, dessa maneira de colocar a coisa do nazismo, dessa maneira tão cruel. A gente vê isso nas novelas, né? Vê isso nas novelas. Parece que o povo brasileiro, sua grande maioria, tem olho azul, Eu não tenho nada a dizer, eu não tenho sentimento de discriminação com pessoas de irmã. Não tenho mesmo, em relação com todas as pessoas. Mas a gente não pode, a partir daí, achar que não existe, né? Então a gente tem que, como ser humano, eu acho que todo ser humano
independente de cor de pele, que tenha essa consciência, que tenha uma busca de trazer uma igualdade, ele que pensa isso, ele precisa se comprometer um pouco, né? Porque eu estava lendo ali, tem uma frase bonita aqui do Martin Luther King, que ele fala, né? O que o assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, a gente precisa se mobilizar, porque somos nós que, com a nossa palavra, com a nossa atitude, é que podemos fazer a diferença. Essa coisa que a Olivia falou, a gente não dá oportunidade de extravasar, não dá oportunidade mesmo, então a gente tem condição, porque aí é a partir de nós, é a partir da nossa atitude perante a vida, né? Por que eu vou me colocar numa situação que mais tarde pode me trazer, ou a qualquer momento pode me colocar numa situação difícil? Se eu estou querendo transformar o meu ambiente, eu estou querendo transformar o lugar onde eu venho, por quê? Eu tenho que ser um agente positivo. Já que precisa agir, é melhor agir para o lado que eu vou poder proporcionar, né? Então, acho que todos nós, viu, pequeno, podemos, assim, também, todo mundo postar. Hoje existe essa comunicação importantíssima, essa ferramenta, a internet, postar as suas opiniões sobre as coisas. Por que também tudo é aqui, assim, no Brasil? Porque a coisa acontece e a gente não diz nada. A gente tem que reclamar. E cada um com a ferramenta que tem que reclamar mesmo, se manifestar. Por que na Europa, sabe como é que acontece na Europa, quando acontece alguma coisa? Sei lá, a França detonou uma bomba atômica lá nas costas para testar uma bomba atômica lá nas costas da Polinésia. Sabe qual foi o rei da Europa toda? Parou de comprar vinho francês. Parou de comprar produtos da França. Então isso é a maneira de protestar. Né? Apoiar a quem a gente acha que deve apoiar e o que não deve ser apoiado, não apoiar mesmo, não participar. Eu sofri um pouco aí, um tanto, durante um tempo, quando eu dei uma declaração em relação à questão do pagode, em relação a essa discriminação, essa maneira grosseira de tratar a imagem da mulher. Por quê? Justamente porque eu conheço meninas que passaram por situações de estupro, porque saindo de shows, depois de banda de pagode. Isso me dói em mim, porque eu sou artista, eu também fui jovem igual a vocês, assim, eu não precisei, a gente não precisa de ver esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito agressiva, é uma coisa que perniciosa no pensamento da gente. A gente tem que colocar coisas que a gente consiga desenvolver nossa potencialidade. Essa aí é uma coisa normal que a gente gosta de dançar, que a gente gosta de... Mas a gente não precisa se submeter. A gente vai pro show, o cara tá lá te xingando, tá lá te humilhando, tá lá te escrachando. Os meninos ficam também na posição que ele tá ali fazendo sucesso, ele acha que tem mesmo, ele também de uma certa forma não tem culpa, mas ele precisa ter consciência. E a gente que tem uma consciência não pode alimentar, né? Eu adoro cantar, minha mãe me ensinou, ela falou de bom, a mulher do santo eu gosto. Mas assim, a gente tem que saber fazer a distinção das coisas, né? Não é preconceito contra o pagode, preconceito é um conceito de humanidade, que a gente não pode pegar uma figura humana e sair escrachando ela, né? Pra toda metralhada, pra não sei o que, a gente gosta disso. A gente não pode se colocar nesse lugar, nós e a mulher não podem se colocar nesse lugar, não pode se colocar nesse lugar. Eu nunca precisei cantar nenhum tipo de música que escrache com a figura, nenhuma vez ninguém nunca me ouviu cantar. Nunca, em nenhum show que eu fiz, nunca precisei. Porque isso para mim não me alimenta, não é esse tipo de coisa que eu quero para mim. Não é isso que eu quero representar. Eu quero representar essa dignidade que a gente tem. É a história da minha mãe, meu pai, é a história da gente, a história verdadeira da nossa gente. Como o Olivia falou, pessoas dignas, têm histórias maravilhosas, mas de vida, de luta, de resistência, de superação. Eu conheço tantas pessoas maravilhosas, assim, sabe? Pessoas assim, humildes, simples, e que têm uma história muito mais honrada do que outras pessoas que estão aí com muita cartaz e dando muito pouco. Então, eu acho que a gente tem que se valer disso. E é isso, eu sou contra. Agora, eu acho também que nós, cada um aqui, pode ser um agente também de não dar essa oportunidade. E também a comunidade pode, por que não que a comunidade não pode um dia se unir todo mundo e ir lá no chefe lá da polícia lá, para conversar. Sabe, uma pessoa só pode ser, mas uma comunidade inteira, vamos pegar 2, 3 ônibus, bora lá falar com o chefe da polícia lá, está acontecendo isso.
estão entrando assim na nossa casa, estão fazendo isso com nossos filhos, aqui nossas crianças aqui, essas pessoas aqui, essas crianças aqui são pessoas assim, foram criadas assim. Pode acontecer isso sim. Eu sou muito a favor disso. Sabe por quê? Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. É assim. Porque vai mostrar a força, a cara do povo da comunidade. E lá buscar a autoridade maior. Porque nós temos esse direito. Nós somos uma democracia, temos esse direito. Mostrar a cara das pessoas, sabe? As pessoas são, eu sou fulano e tal, meu filho é fulano e tal, filho de fulano, faz aquela lista, faz aquele listão assim, aqui, ó, é comunidade. Está sendo ofendida, está sendo magoada, está sendo maltratada pela polícia, que paga com o dinheiro do povo. Isso aí. Certo? Show, cara. Então, ó, nós temos o poder, não é? Nós temos o poder. Se está ligado no rádio ali, aí vai tocar uma música dessa que está falando mal da mulher, muda a estação. Você vai encontrar Lazão cantando lá na estação, Margarete cantando na outra, e aí a gente aprende e a gente cresce. Eu quero uma pergunta para Lázaro Matumbi. A senhora que falou primeiro ali, né? Começou, né? Olha, Margarete, você, Lázaro, Olívia, todos eles que estão aqui, já todos vocês, parabéns. Tudo isso está acontecendo. Eu gostaria de pedir às mamães, os papais, que olhem mais os seus jovens. Jovens, não tenha vergonha de escutar sua mãe, seu pai, que agora é experiente, a tia. Minha filha, vai por quê? Eu, meu filho, minha mãe, dizia assim, você vai por não pode tirar a mão, você não vai. Você vai roubar, não, gente. Obedeça o papai, não, vocês vão ser felizes, pelo amor de Deus. A mãe tem que saber, vai com quem meu filho não quer, que a mãe não liga mais para isso. Converse com seus filhos e obedeça, vocês vão ser muito felizes, com a linda essa palavra ali, vai comer. E como o Lázaro colocou também ali, né? Exemplo pra gente, né? A importância de ouvir o pai e a mãe, ouvir a voz da experiência. Com certeza. Você que está do lado. Boa tarde, gente. Meu nome é Paulo Querido. E eu quero ver você falando sobre esse diálogo. E quando o Lázaro falou acerca do poder de espiritualidade, me lembrou muito a mim, que faço teatro e levo essa cultura para muitas pessoas. Eu lembro que eu me considero a cultura andante, que todo lugar eu vou andando formando um grupo de teatro. E aí, isso me faz lembrar que, já que falou há poucos instantes acerca do poder, e ele também registrou aqui que tem muitas pessoas que têm muito talento. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm talento. Já que fizer um desafio aqui, levanta a mão quem é compositor, quem é poeta, quem é ator, vai levantar todo mundo. Até porque a gente já nasce com isso dentro da gente. Eu queria aproveitar a oportunidade, se não fosse o tempo, lançar também uma poesia minha, coisa rápida, um poema, certo? Não levante, diga. Só, gente, para mostrar que a gente não devemos ter vergonha, certo? De mostrar o que a gente tem. Porque se a gente tem, porque Deus deu e Deus quer que mostre. Então vamos lá. Perdi meu tempo, foi tudo em vão. Ganhar você foi iludir meu coração. Lutei demais, de nada adiantou. Eu estava ciente que perdi o teu amor. Tudo bem, não vou chorar. Sabe, amanhã não vou te ganhar. Pensando bem, vou deixar de ilusão. Tem que alimentar uma coisa que não tem mais função. Poxa, faz até pena. Este poema trabalha assim. Bem que nossa história poderia ser mais feliz. A nossa história só vai ser feliz se vocês abrirem a boca e botar para fora que vocês têm de bom dentro de vocês. Você, né? É você que quer perguntar. Vem. Todo mundo tem sua cara. Vem. Suba aqui, mulher. Diga não. Como é teu nome? Como? Lázaro, como é que você se sente cantando com essa plateia linda da cidade de Itapajipe? Olha, você quer saber a verdade? Eu me sinto em casa. É como se eu tivesse uma realidade reunido com todos os meus amigos, com todos os familiares, no fundo de casa, conversando, batendo um papo informal. Aliás, falando sobre a vida.
falando sobre como sobreviver, falando como se enfrentar essas dificuldades, dando ideias, ouvindo ideias, captando toques, dando toques. Por final, tudo isso que Margareth falou, que o Olívio falou, eu assino embaixo. Eu só vivia com uma pitadinha de bandoleiro, que todos nós temos, por conta de entender que desde o dia 14 de maio de 1988, que a gente olhou para um lado do outro e falou assim, não temos documento, não temos identidade, não temos dinheiro e não temos terra. Que somos nós? Estamos lutando até hoje. Aliás, já entendemos isso. Graças a Deus já entendemos isso. Estamos lutando até hoje. Então, assim, a gente vive numa relação com a sociedade, com os governantes, uma relação que eu diria, entre aspas, hipócrita. Né? Aquela coisa que te abraça. Você é legal, você é bonito, mas não para namorar com minha irmã. Você é legal, você é massa, mas não para sentar na mesa com a minha família. Então, assim, como a gente vive uma guerra fria, onde as pessoas, a sociedade, os poderes não abrem a boca para admitir os verdadeiros erros, a gente tem que aprender com o senhor da guerra, aprender com ele como inimigo. Então, uma forma de aprender é a gente usando as mesmas armas que o inimigo usa com a gente. Por exemplo, eu acho que trilhar o caminho certo, de ir à delegacia, de ir ao comandante, de ir às autoridades, de exigir, isso também é o caminho certo. Mas a gente pode, depois que pintou a internet, que nego achou que a internet ia deixar a gente de bobeira, que a tecnologia ia deixar a gente de bobeira, pode cada um de nós que tem um celularzinho que filma, ver um policial desse atacando um jovem negro, de graça, a gente filmar, botar na internet, sabe o que acontece? Todos eles que praticam isso, eles não gostam de ser apontados. Eles não gostam de ser denunciados, nem ser, como é que diz, reconhecidos. Se a gente começar a botar isso, boca no mundo, sai, através daquele vídeo lá, eu vou botar aqui, o cara do outro lado vai ver e vai saber como é que vai me ajudar. Eu acho que isso é uma ferramenta super importante. Até como exemplo, a gente tem a reação, o levante dessa galera jovem através da internet, que eu achei maravilhoso. Até porque, quando nas primeiras passeadas, quando eu vi assim, não precisamos de bandeira de partido nenhum, porque aqui a voz do povo, eu achei maravilhoso. Porque até então, a gente só ia para as ruas sendo representados pelos partidos, pelos políticos. Então, assim, a partir do momento que a gente teve a capacidade de dar o nosso grito, a gente teve a capacidade de mexer também com, sabe,